Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente, internautas. Quero aproveitar meu tempo hoje e começar direto com os anúncios, Sônia, por favor, Sonia. Então, só relembrando, nessa próxima quinta-feira, nós estaremos reunidos ali no CEPROVI. Foi na verdade, uma solicitação de algumas ex-alunas do próprio CEPROVI que provê o curso de cuidador de idosos, e existe na questão jurídica, não é? A questão trabalhista do cuidador de idosos, sempre uma confusão, não é? A questão da necessidade de técnico enfermagem ou não, etc. Então, estão todos convidados. O primeiro fórum do cuidador de idosos de Vinhedo será no CEPROVI na próxima quinta-feira. Nós teremos ali uma mesa de debate com alguns convidados e também com perguntas abertas ao público, né? Então, se vocês conhecerem alguém que é profissional cuidador de idosos, será bem-vindo. Pode colocar outra? Nesta última sexta-feira estivemos reunidos, né, o diretório municipal do PDT. Estávamos ali eu, o vereador Edson PC, vereadora Flávia Bittar, mais o pessoal da liderança, o presidente Caludonato, o Coutinho, Pedro Marcolino, Manuel, e várias pessoas justificaram a ausência também, não é? Vejo aqui Toninho Delacqua, que concorreu com a gente também, né, Toninho? Uma luta bem grande para que a gente possa valorizar, principalmente a democracia. O que eu enxergo, o principal final da história da nossa reunião ali, que a gente conseguiu, dentro de opiniões diferentes, não é, vereadora? Dentro de opiniões diferentes, pensar o bem da cidade. Então, o que a gente conversou bem objetivamente ali? Vou fazer um resumo, né? Então, o primeiro ponto da pauta foi as diretrizes com a política local. Então, ficou bem claro que o PDT, ele tem trabalhado, né, o nosso trabalho como vereadores para que a fiscalização da gestão atual seja melhor. Então, nós melhorando o nosso trabalho, temos a total capacidade de enxergar que a gestão não está boa. Pode voltar por favor, ainda? Então, depois a gente falou também das definições de metas para 2018, fortalecimento do PDT em Vinhedo. Nós temos encontrado muitos jovens interessados em filiação. Eu ainda volto a frisar que eu não acredito que fora da democracia nós teremos ainda uma melhora. A gente vem enfrentando alguns problemas políticos e talvez o maior câncer da política ainda é a corrupção, mas eu ainda enxergo que a democracia é a melhor maneira para que a gente saia desse vício, dessa rede viciosa, não é? Dessa sensação de que tudo na política é somente corrupto, não é? Então a gente está trabalhando para isso. A gente falou também de novas filiações, e aqui um convite não só para os filiados do PDT, mas para todos que tiverem interesse, pesquisar na internet, vou colocar ali no Facebook. A Universidade Leonel Brizola, a ULB, ela disponibiliza cursos grátis, principalmente voltados à questão da gestão pública. Então, se você tiver interesse, quiser aprender um pouquinho mais, pesquisar o que pode ser feito, a Universidade Leonel Brizola disponibiliza cursos grátis. Pode colocar o outro. Então, providencialmente, hoje, no início da sessão, nós os vereadores fizeram uma homenagem para o pessoal do Conselho Tutelar, e eu tive reunido com o pessoal de Brasília, a deputada Ana Perugini, e nós descobrimos, né, tinha uma dúvida ali se Vinhedo poderia ser contemplado ou não com o kit Conselho Tutelar, e aí, diante de um trabalho lá da assessoria, nós conseguimos para a cidade o kit Conselho Tutelar. Então, essas imagens que vocês estão vendo, o kit Conselho Tutelar, ele fornece para a cidade uma impressora, se não me falha a memória, 3 computadores, um carro, a geladeira e o bebedouro. O que eu enxergo como estrutura para o Conselho Tutelar, não é? Que mais do que o esforço voluntário dos conselheiros, precisa um mínimo de estrutura. A gente vivenciou aqui, a gente trabalhou junto com eles. A questão, por exemplo, desse ano, a falta de uma comunicação, né? A falta do telefone. Então, isso a gente não pode achar que é normal. A gente pode, de fato, buscar uma solução ou até entender o problema, mas achar que é normal não é. Então, parabéns novamente para esse trabalho dos conselhos tutelares, e vou estar em cima agora para que venha, não é? Pode passar a outra imagem? A outra imagem ali, ele mostra, pode passar aquela, isso, que ele é o espelho da emenda de apropriação de despesas. Então, foi protocolado junto à Secretaria de Direitos Humanos e Vinhedo está contemplada já. Agora é só a gente entender, provavelmente em março, se não me falha a memória, ele já disponibiliza para a cidade.
Pode colocar o outro? Queria falar um pouquinho, agora, não só os assuntos, mas discorrer a minha fala aqui sobre a importância do plano diretor. Primeiro, a lição de casa aqui, não é? Que a gente possa olhar os nossos bairros, olhar a nossa rua, com uma visão diferente. O que prega o plano diretor? O plano diretor, ele tem como função básica planejar a cidade para algum tempo, não é? O mínimo seriam 10 anos, o nosso plano diretor último, que foi realizado já faz 14 anos, se não me falha a memória, e isso, 10 anos que foi realizado, né, na prática, não é? Então, essa demora para a gente falar desse assunto, isso pode causar um verdadeiro caos se a gente pensar em estrutura. Então aqui abro parênteses para valorizar o trabalho principalmente dos arquitetos, dos engenheiros, a parte de engenharia civil, a parte de medição de área, não é? Então nós temos aqui na cidade uma quantidade enorme de ótimos representantes dessas funções, desse meio de trabalho, que deveriam ser consultados. Então o que eu falo, que eu chamo de lição de casa? Primeira pergunta ali, não é? Como podemos melhorar a qualidade de vida em nossas cidades? Então essa capa de livro, que chama Reinvente Seu Bairro, é do professor Cândido Malta Campos Filho. Ele é um professor emérito da USP, conhecido mundialmente pelo seu trabalho diante da questão urbanística, não é? Então a gente precisa repensar. Ponto positivo. Eu lembro que o ano passado, até próximo da eleição, eu participei de várias reuniões pensando no plano diretor participativo, não é? Qual é o risco que a gente correu visualizando ali a eleição dos membros que representam os bairros? O único risco que eu enxergo é, de repente, os representantes serem representantes de uma parte somente. Vou dar um exemplo. Não é? Se eu, no meu bairro, tenho a intenção de montar um comércio, e os representantes ali, nenhum deles tem essa veia para o comércio, é óbvio que o meu voto vai ser não ouvido, certo? Então, um exemplo simples. Qual que é a proposta? Além dos representantes por direito, né? Acabei de falar da democracia, são representantes dos bairros, mas não pode fazer reunião de segunda-feira, num horário que, de repente, a gente poderia aqui, como vereadores, estar contribuindo, a gente poderia contribuir muito mais com o plano diretor. Não é? Para que a gente tire essas lendas, fica aquela sensação, ah, mas fulano de tal é representante porque tem interesse. É óbvio que cada representante tem um interesse. A gente tem que diferenciar quando o interesse ele é particular no sentido de excluir o outro. Isso não é um direito representado, concorda? Se cada interesse pensa o seu bem próprio, não vejo nenhum problema. Que seja às claras, que seja de fato combinado com todo mundo, não é? Então aqui agora discorrendo, qual que é a proposta que eu vou enviar para que a gente pense um plano diretor diferente? Como que a gente pode participar da formação e transformação dos locais em que moramos e trabalhamos? Não pode ser uma sensação, a partir do momento que me interessa, então moro num bairro chamado Altos do Morumbi. Se determinado proprietário teve a ideia de transformar ali a sua chácara num comércio, isso é viável ou não é viável? É lícito ou não é lícito? É justo com os outros moradores? As ruas do Altos do Morumbi, estou dando um exemplo, não é? As ruas do Altos do Morumbi foram projetadas para ter estacionamento? O barulho ali que vai causar, os vizinhos têm essa capacidade. Então o plano diretor, estou dando só um pequeno exemplo, mas a gente não pode esquecer o quanto que ele é importante. Quer ver um outro nível? Partindo até para o nível mais próximo do cidadão. Quais os processos que regem a configuração dos nossos tecidos urbanos? Ele chama de tecido urbano, de fato, a projeção. O quanto que os nossos bairros são projetados para que a cidade se desenvolva. Ninguém aqui está falando de contra-desenvolvimento. Eu acho justo que surjam mais empregos, mas os empregos precisam ser condicionados. Nós vivenciamos há pouco tempo essa explosão de condomínios que foi feito na cidade. Alguém tem dúvida que se vier morar todo mundo, todos os condomínios, todos os prédios que foram construídos, vai faltar água? Não tem dúvida nenhuma. Falta creche. E aí é natural, não é? A gente tem aqui o posicionamento político e sempre na ideia do conflito, nunca pensando o mal do outro. Mas assumiu a prefeitura,
é necessário que cuide das creches. Ou se não vai cuidar da creche, que pense no plano diretor, quanto que a gente vai receber de novas empresas. Essas novas empresas estão preparadas para trazer novos funcionários? E terminando esse assunto, quais conjuntos de princípios e regras para construir um espaço urbano definido? Eu posso estar enganado, vou checar com as secretarias, mas eu não enxergo um planejamento na nossa cidade. Planejamento, ele parte do pressuposto básico. Você tem que ter um objetivo a médio e longo prazo e, a partir daí, construir um plano de ação para que o objetivo seja funcional. Como é que a gente vai falar que tem um planejamento se a gente não consegue terminar a história, por exemplo, da Fazenda Cachoeira? Fazenda Cachoeira é um exemplo típico para cada um de nós. É só você fazer uma visita ali na Represa 2 e naquele meio tempo ali, né, naquele espaço, a gente visualizar. Vinhedo está preparada para colocar condomínio ali? Ou a gente vai brigar para que, de fato, a Fazenda Cachoeira seja mantida para a cidade com enormes ideias, né? Desde as ideias de parques, do crescimento sustentável. Eu acredito que só a única solução é ouvir a população. Então eu quero deixar claro aqui a minha opinião do plano diretor, que os vereadores precisam ser convidados num horário que não seja da própria sessão. Quero crer que a voz do vereador pode ser a voz daquela população que não foi representada na eleição daqueles representantes de bairros. Então eu acredito que a gente não pode deixar passar essa oportunidade. A oportunidade de crescimento, a oportunidade de planejamento é para que daqui a 10 anos a gente não se preocupe com, por exemplo, falta de creche. Mudando de assunto um pouquinho, terminando os meus últimos 4 minutos, quero falar um pouquinho hoje, bem rapidamente, fazer um convite, não é? A gente pensar nessas discussões que nós estamos vivendo na internet. Hoje foi um dia típico, não é? Dia Nacional da Consciência Negra. A consciência negra, né, sabemos, quem não sabia ficou sabendo hoje, não é? Principalmente a questão dos Zumbi dos Palmares, para valorizar a consciência negra, mas a gente tem que fazer um desafio para cada um de nós, para que a gente não busque tirar direitos de outras pessoas, mas sim melhorar os direitos daqueles que não são representados. A questão da consciência negra é muito simples. Se alguém tem dúvida que precisa pensar na exclusão que ainda existe, no preconceito racial que ainda existe, falta de oportunidade que ainda existe, violência que ainda existe. Dados concretos, 2017. Todo mundo ouviu aí há mais ou menos um mês. De cada 100 homicídios que acontecem, 71 são negros. Existe dúvida ainda que alguma coisa está fora do padrão? Vinhedo tem uma população de cerca de 42% de negros. Foge um pouquinho do básico do Brasil. Mas mesmo assim, como que a nossa Câmara de Vereadores é representada? Existe essa proporcionalidade? Então o que eu vejo, não é? Daí fica uma briga na internet. Tira o feriado da Santa, põe o feriado da Consciência Negra. É louvável também, é democrático, mas o desafio é que a gente pense algo a mais. Adianta de fato a gente fazer um dia dos pais, se o pai não fala com o filho? Sabemos de todas essas respostas, mas o dia da Consciência Negra é para cada um de nós pensar o quanto que eu, de fato, contribuo para que a verdadeira exclusão não aconteça. Também aconteceu esse final de semana, quero falar um pouquinho. Recebi uma ligação hoje do secretário, do diretor. O Felipe me telefonou, né? A questão da cultura. Esse final de semana nós passamos aqui por uma tempestade na cidade de Vinhedo, não é? Então foram 72 milímetros de chuva, só relembrando. Aí eu vou fazer uso da minha parte de professor. O milímetro de chuva significa o seguinte: cada 1 milímetro de chuva representado na chuva é o que chove em 1 metro quadrado. Ou seja, se choveu 72 milímetros de Vinhedo, foi cerca de 7 centímetros de água. É muito, de fato é muito. Mas aí eu ouvi atentamente, o Felipe me mostrou algumas respostas, de fato, do que aconteceu, destelhou o teatro, mas a gente não pode perder o foco, não é? E aí o foco, e eu fiz essa proposta para ele. Primeiro, tem que ter uma divulgação melhor. Se a reforma não foi no telhado, tem que estar claro para a gente saber o que reformou. Foi lá a questão do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Nos meus últimos 15 segundos, quero elogiar aqui a Defesa Civil, mas a gente tem que buscar algo a mais. O que Vinhedo vai fazer para, se vier uma chuva tão forte, estar preparada para isso?
Fiquem com Deus, uma boa semana.